Olá, disruptoras e disruptores! Bem-vindos ao Disrupt TV. Hoje nós vamos conversar com uma super empreendedora, a Sawane Bispo, que está revolucionando a indústria de turismo. Eu tenho certeza que a Sawane vai te trazer ferramentas essenciais para a sua jornada de sucesso. Mas antes de começarmos, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e dar um like se você curtir essa entrevista. Sawane Bispo, formada em Estatística pela Universidade Federal da Bahia e Turismo pelo Estácio de Sá, especializada em empreendedorismo pela Universidade da Pensilvânia. Durante a sua carreira, a Sawane se envolveu logo cedo com o terceiro setor e se tornou membro do IESEC, lecionou no Instituto Steve Biko, foi estatística na UAF, que é a Organização de Auxílio Fraterno, e na Africari, em Washington, onde ela conduziu pesquisas para análise de impacto de projetos implantados em países africanos de língua portuguesa. Com uma jornada por mais de 30 países, ela é embaixadora da WOMB, Iniciativa de Inclusão de Mães Periféricas em Profissões de Base Tecnológica, e fundadora da primeira operadora da América Latina com foco em viagens educacionais no continente africano, a Go Diaspora. Sawane, super empreendedora. Eu queria ouvir de você como que você começou essa carreira empreendedora, quando que você deu esse tão sonhado salto de liberdade? Essa é uma pergunta já difícil, porque eu não me enxergava empreendendo, não era algo que estava nos meus planos. Então, eu comecei a atuar com o mercado de educação internacional em 2009 e me apaixonei. Me encantei com isso, levei tão a sério que eu logo criei uma carreira dentro de uma grande instituição do ramo, né? Uma instituição super tradicional aqui no Brasil. E aí eu comecei a ter essas perguntas, vieram dos meus clientes. Por que você não abre a sua própria empresa? Poxa, você é tão boa nisso, por que você não tem o seu próprio negócio? E eu comecei a me questionar em relação a isso. Daí, eu tive um insight de não ser mais uma em Salvador, cidade onde eu morava. Eu resolvi abrir uma agência de intercâmbio, mas na segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana, que tinha 700 mil habitantes, diversas escolas de idiomas, uma escola bilíngue de ensino médio, que sempre ocupava excelentes posições no ranking nacional do Enem. Não, gente, e eles precisavam viajar sempre 110 quilômetros até chegar a uma agência de intercâmbio na capital baiana. Falei, não, é para lá que eu vou. E assim eu fiz. Em 2013, em março de 2013, eu mudei para Feira de Santana e abri a primeira agência de intercâmbio da cidade. Foi muito no feeling mesmo. Eu fui como empreendedora, não fui ainda como uma gestora de negócios, como deveria. Mas foi o que me impulsionou a fazer, foi a minha paixão e a vontade de não ser mais uma, de ser pioneira em algo. Eu fui muito lenta nesse processo, eu confesso, porque eu saí de uma zona de conforto, né, Salvador, onde eu tinha um domicílio próprio, toda uma infraestrutura, e mudei para a Feira de Santana, onde eu precisaria pagar para morar e para ter o meu negócio. Então, eu saio de um custo zero em Salvador para um custo que já aumentou no quesito um escritório e uma moradia. Além disso, os demais custos que precisavam ter para o negócio. Eu levei 6 meses para fechar a primeira venda. E 6 meses assim, com esses custos, né? E a primeira venda, acredite, foi de uma pessoa do interior de São Paulo, Pindamonhangaba. Ou seja, eu saí da minha zona de conforto, de Salvador, fui para Feira de Santana e o meu primeiro cliente não era nem do estado, não era nem da região Nordeste, era do Sudeste. Eu era a menina do cafezinho, eu era a menina das panfletagens, eu era a pessoa do comercial que fazia visitas a instituições de ensino locais, universidades, escolas de idiomas, empresas multinacionais que tinham bastante, por ser uma cidade também industrial, para poder fazer essa relação B2B.
E eu era a pessoa que atendia cada um dos clientes e fazia também todo o pós, eu era o back, eu fazia toda a parte operacional também. Até entender que eu não daria conta disso sozinha e que eu precisava ter um time, eu precisava dividir atribuições para dar ao meu negócio a devida proporção, né, do que cabia de fato. Eu levei bastante tempo. Posso dizer que sim, foi 1 ano até fazer a primeira contratação, até contratar, por exemplo, uma coisa simples, que era uma contadora para acompanhar mensalmente o meu negócio, não apenas para abertura do CNPJ, até perceber que a minha função era essa relação B2B. Eu sou uma excelente vendedora, então a minha relação com as empresas, tanto internacionais, para que eu as representasse no Brasil, quanto as nacionais, para que eu pudesse vender. Isso levou 1 ano. E foi duro porque não foi da melhor forma que eu aprendi isso, né? Foi com base nos tombos. E aí eu busquei também uma sócia, uma pessoa que pudesse trabalhar comigo e que a intenção não era nem neste momento busca de recursos financeiros, era busca de uma pessoa com quem eu pudesse dividir insights, que eu pudesse dividir responsabilidades e atribuições relacionadas à gestão do negócio. Levou tempo. Eu digo que isso aconteceu em 2014, né, esse processo, mas só depois de mais 3 anos, só em 2017, de fato, eu pude entender que eu era a gestora do meu negócio. Era a pessoa que tinha que estar acompanhando todas as verticais, todos os departamentos, toda a equipe, e não apenas exercendo uma função na questão comercial. Fazendo isso também, mas não unicamente. Isso ninguém me disse que eu deveria ter feito antes. Mas eu gosto de poder pelo menos ter aprendido em algum momento. Então, foi uma jornada mais longa essa de compreensão entre eu empreendo e eu sou a dona do negócio. Até assumir essa responsabilidade levou um certo tempo. Leva um tempo, né? Esse amadurecimento costuma ser um processo para todos que empreendem, né? A gente começa com aquele sonho. Acho que na última década a missão ficou muito mais forte para todos os novos negócios, né? Ninguém fala, quero fazer um negócio vou fazer dinheiro, né? A pessoa, ela entra com uma missão e aí o dinheiro vira consequência. Mas me conta um pouco dessa missão que você, né, resolveu montar, que é essa interseção da viagem e da educação. Como que funciona? Como é que é esse seu processo? Bom, eu segui, na verdade, um pouco do que eu já tinha vivido, tanto na IESEC quanto na outra agência de intercâmbio. Então, eu segui a questão da educação internacional porque eu percebi a mudança disso na minha vida. Eu ainda era estudante de estatística quando eu resolvi fazer o meu primeiro intercâmbio. E isso mudou totalmente o meu conhecimento de mundo, o meu olhar para as coisas. Como uma pessoa de exatas, eu não me enxergava entendendo de história, de geografia, discutindo economia, por que a inflação é tão diferente entre os países, por que o Brasil é da forma como é. Então, essa visão mais global era uma coisa que eu não me enxergava discutindo, nem sequer detendo qualquer tipo de conhecimento. E isso mudou a minha vida. Eu viajei com a intenção de melhorar o idioma, de aprimorar o meu inglês para fazer mestrado em Estatística Aplicada à Economia. E eu voltei totalmente mexida. O idioma, sim, melhorou, mas foi a última coisa que eu percebi, porque de tudo que eu trouxe na bagagem, nossa, era tão imensurável, é tão difícil de descrever o impacto de uma viagem como essa. Se eu fosse como turista unicamente, passasse 5 dias exclusivamente e visitando os principais pontos turísticos, mas não tendo essa relação com nativos, não tendo a obrigatoriedade, a obrigação de colocar em prática o outro idioma, não convivendo ali no dia a dia com a cultura local, de fato, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. E aí eu assumi o papel de agente multiplicadora.
agente multiplicadora, que essa não tinha que ser uma sensação só minha. Outras pessoas precisavam viver isso, precisavam sair de suas caixas, precisavam descobrir o mundo. Para além, obviamente, do inglês, que é algo extremamente necessário e que cada vez mais tem se tornado requisito e espera-se, né, que até nos próximos anos seja algo requisitado praticamente 100% nas ofertas de emprego. A globalização, a inexistência de fronteiras, principalmente pela questão tecnológica, faz com que isso seja necessário. Mas é uma mudança de vida, é uma mudança de essência. É uma percepção de que as suas limitações, na verdade, não são aquelas que você acreditava ter. Então, é uma catalisação da essência humana. E foi por isso que eu me apaixonei, foi isso que eu decidi vender. E aí você falou que você vem das ciências, mas você é uma boa vendedora. O que você vê de ciência em vendas? Tudo! Tudo! Até porque contra dados não há argumentos. Então, eu vou sempre vender muito embasada. Eu uso a minha raiz estatística para qualquer coisa. Quando, por exemplo, eu decidi implantar a Go Diáspora, porque a agência era Go Intercâmbio, então eu trabalhava com os destinos considerados tradicionais. Era América do Norte, Europa e Oceania. Quando eu decidi trazer um diferente, trazer o inexplorado, o não considerado para esses tipos de imersões, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Não, antes de, por que não África, né? E no sentimento, na emoção, eu precisava trazer a razão. Eu precisava entender se existia um match entre aquilo que o brasileiro busca, de fato, quando o assunto é intercâmbio cultural, é educação internacional, e o que o continente africano tinha a oferecer. E aí eu parti para mapeamento em rankings de segurança, de infraestrutura, de cultura, de inovação. E aí os olhos brilhavam cada vez que eu descobria um novo ranking, porque eu tô no caminho certo, é isso, gente, faz sentido, é a África. Então, a ciência, ela me deu um embasamento para implantar um negócio, né, um novo negócio, coisa que eu não utilizei para o primeiro momento como Go Intercâmbio, mas eu aprendi a lição e utilizei na implantação da Go Diáspora como projeto ainda, né? Em 2014 eu já comecei a desenhar esse projeto, em 2015 eu lancei e aprofundei o aprendizado, mas num ato de venda, como é que eu vou sem qualquer base de ciência para vender? Eu não vendo só a emoção, a gente também tem razão, até porque é uma troca. Eu estou te entregando alguma coisa e você, para ter acesso a isso, precisa desembolsar recursos. A troca tem que ser justa e tem que fazer sentido para o outro lado. Então, sem ciência não tem venda. Definitivamente, para mim, não faz sentido. E me diz outra coisa aqui também, aproveitando esse seu conhecimento mais cartesiano. Como que impactou para você, impacta hoje a questão cambial, na forma como você está direcionando essas relações para fazer o intercâmbio, né, ou o exchange acontecer? Pois bem, essa é mais uma coisa que me faz sorrir. Por quê? Porque um dos critérios considerados por brasileiros para uma viagem é justamente a moeda local. E eu fiz uma comparação entre as moedas dos destinos tradicionais, então, se a gente pegar o dólar americano, a libra e o euro, e comparar com moedas dos países do continente africano. Por mais que se tenha existido aí essa elevação da moeda, hoje a gente olha o dólar cerca de R$6 e o rand, a moeda da África do Sul, com R$1 você tem 3,30 da moeda local. Há um tempo atrás você podia comprar 4,50.
tudo bem, mas ainda assim eu não preciso ter 6 da minha moeda para conseguir ter 1, muito pelo contrário, com 6 da minha moeda eu tenho 20. Então é diferente. Obviamente que não é só a questão cambial, porque a gente precisa levar em consideração o custo de vida local, né? Assim, não dá para desconsiderar, mas ainda assim a variação cambial tem sido um fator extremamente favorável. É positivo, porque assusta. Ai, meu Deus do céu, para eu ir para os Estados Unidos, eu tenho que desembolsar um valor exorbitante, porque o dólar aumentou muito. Em compensação, para os países do continente africano, por mais que se tenha aumentado, o custo de vida é muito mais baixo e as moedas também são mais baixas, então eu preciso desembolsar menos para ter algo equivalente, extremamente proporcional ao que eu teria no continente, na América do Norte ou na Europa. Então faz total sentido. Assim, eu estou adorando. Inclusive, eu tenho tido muita procura justamente por isso. As pessoas entendem a necessidade de aprender outro idioma e estão saindo dos tradicionais porque está muito caro. Bem interessante. Super interessante. E assim, né? Também tem aquela coisa. Acho que o viajante tem que sair um pouco da mesmice, né? A gente tem assim uma distribuição de pessoas para regiões tão óbvias e as regiões nada óbvias são tão maravilhosas, né? Esse foi o meu primeiro argumento de criação da Go Diaspora. Por isso a Go Diaspora deixou de ser um projeto da Go Intercâmbio e passou de fato a ser o meu negócio. O meu diferencial era esse. Quando eu fiz um cruzamento, Derek, entre os mapas do que as agências de intercâmbio no Brasil oferecem, né, destacando mesmo os países, e trouxe o que a Go Diaspora oferece em um outro mapa, a gente percebia que eram extremamente complementares. Então, era uma coisa que não existia muito em comum, de fato. Mais de 380 mil brasileiros embarcam anualmente para fazer um intercâmbio cultural. Dentre estes, mais de 60% optam por Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Então, a gente está falando de mais da metade do grupo de brasileiros que saem daqui para aprender um idioma, estão indo para o mesmo lugar. Eles estão viajando para os mesmos lugares. Então, por que não apresentar um novo? Por que não levar em consideração um dos pontos também que o brasileiro observa para escolher um destino, que é a cultura? A África é um berço cultural. Então, a gente sai dessa mesmice, a gente deixa de estar indo para o Guarujá e para Santos, onde todo mundo se encontra, para ir para um lugar diferente, onde você vai poder vai existir um número consideravelmente menor de brasileiros, ou quase nenhum, a depender do destino, você vai de fato aprender idioma, porque eu digo, gente, pelo amor de Deus, a gente falar de 190 mil brasileiros viajando para os mesmos lugares para aprender inglês, a gente está povoando esses lugares, mas aprendendo idioma a gente não está mais, né? Então, é sair mesmo do comum. É verdade, é verdade. Isso acontece muito em intercâmbio, né? Principalmente o brasileiro forma grupinho de amigos, né? Eu falo logo, não se misture com o brasileiro, não faça isso. Finja que você é de qualquer outro lugar. Evite. Porque a intenção é a troca, né? Senão a gente continua aqui. Se for assim para andar com os brasileiros enquanto se estuda idioma, a gente estuda idioma no Brasil. A intenção, a graça do intercâmbio é essa absorção para além do idioma, essa transformação mesmo da pessoa, a bagagem que a gente amplia e que não dá nem para colocar no currículo. É porque você se conheceu pessoas, você conviveu, passou seus perrengues, você aprimorou, você amadureceu, você passou a discutir coisas que não se discutia antes, passou a observar coisas que não se observava antes, e adquirir uma resiliência ímpar. Isso é uma coisa que, meu Deus do céu, é impagável. Se fosse para colocar preço no que se traz na bagagem com uma experiência internacional, aí não dá, né, minha gente? Com brasileiro, vai ficar falando português, falando de coisas do Brasil, e está jogando a possibilidade de tudo, de adquirir tudo isso fora. Não deixo. É a primeira regra, não se misture.
essa coisa de você poder ir para fora, né, viabilizar financeiramente, porque não é fácil nessa parte de se viabilizar financeiramente para aprender uma língua. Ah, mas eu vou trabalhar, depois eu vejo a língua, né? É um trampolim na vida, né? E se você absorve aquela língua bem num espaço relativamente curto de tempo, é transformador, né? Ah, e você falou tudo. É principalmente, eu levo em consideração também essa questão de você se identificar com o ambiente em que você está inserido. Então, você se identifica, você passa a fazer parte daquilo, o processo de aprendizado, ele catalisa, porque a gente está inserido nesse contexto, a gente se identifica com umas coisas, a gente tem as nossas necessidades de comunicação, e enquanto criança, facilita não só pela questão cerebral, mas também pela própria limitação que as crianças elas não se colocam. O adulto ele tem o receio de errar, de ser julgado por isso, de não se pronunciar corretamente. A criança ela tem mais liberdade para isso. Então facilita muito. Mas inserido em um contexto onde é um ambiente seguro e você tem uma devida rede de apoio, nossa, o aprendizado ele é outro. É outro. A gente aprende até a ser paciente, inclusive com criança, né, minha gente? É um Ai, que amor. soninho. Tá com soninho. Vai ficar quietinha, pode ter certeza. Vamos. Tranquilo. Essas viagens que você tem que fazer uma imersão cultural profissional, né? Cara, você aprende muito da cultura, você aprende muito do lugar, e você tá sozinha, você tem que ir para algum lugar comer sozinho, então você acaba puxando papo com alguém, né? Então você se predispõe ao inesperado. Você foi no ponto. E a graça é essa também, né? A gente sai da caravana, sai de uma zona de conforto total, porque a gente está só ali, a gente tem que tirar alguma coisa daquele lugar, porque a gente está ali a trabalho, a gente acaba se conectando mesmo com o local, porque é muito triste você viajar de uma maneira em que você não extraia a realidade daquele lugar, que você não se conecte com pessoas daquele lugar, que você não deixe um pouquinho de você naquele lugar. Eu adoro viajar a trabalho, foi graças a viagens a trabalho que eu pude criar uma segunda família, uma família no continente africano. Eu só viajei para o continente africano a trabalho. Todas as viagens a trabalho, eu consegui prolongar algumas justamente para ter um tempo como turista, mas eu não consigo. E isso me fez me conectar a tanta gente legal. Hoje eu me sinto parte integrante de muitos países na África, justamente pela relação que eu tive com nativos, graças a viagens a trabalho. Para poder me conectar mais com essa questão ancestral, hereditária, eu fiz meu DNA, por exemplo, porque eu queria mesmo entender melhor as minhas origens, aí, desmistificar, né? Porque eu crio um imaginário, eu sei de onde eu sou, mas eu queria compreender de fato de onde é que de fato sou. E acabou dando, eu fiz 2 para poder não dar erro, e ele deu 100% África. E eu adorei, assim, saber os países com os quais eu tenho uma relação sanguínea, de fato. É muito bom. A gente sabe de onde a gente vem, a gente tem uma força com isso que é única. A gente tem uma influência forte nigeriana, né? Principalmente na Bahia, né? Até a É, comida é muito parecida. Eu acho que isso também me fez. A Go Diaspora ela veio justamente com isso. Assim, existe uma cultura aqui que a gente sabe de onde vem, mas a gente pouco conhece esse lugar de onde vem. É a relação. O acarajé, na Nigéria, é chamado de acará. O abará, que é semelhante ao acarajé, mas é cozido a vapor na folha de bananeira, na Nigéria é chamado de moi-moi. E eles comem com a mesma frequência que os baianos comem. Então, por que não a gente levar em consideração também esta cultura, esse tipo de cultura, quando se fala em intercâmbio cultural? Para mim, como baiana, imagina o impacto disso, né? Ir para um lugar desse e falar assim, nossa, a gente também come! Olha! Perceber as semelhanças e não só as diferenças. Isso faz total sentido.
A Go Diaspora, ela tem esse sentido, né? Porque é para além da educação, mas também a ancestralidade. Tem que aproveitar mais esse lado empático da experiência internacional, né? Exato, e isso faz com que a gente perceba também, aí entra um pouco mais da história, né? Que aí a gente percebe que essas semelhanças, elas se dão também pelo próprio processo de colonização, e é outra coisa que eu, como uma pessoa que era apaixonada por sudoku e calculadora, eu, eu jamais teria um olhar, né? Eu jamais teria esse olhar mesmo, e esse aprendizado, essa bagagem, esse conhecimento. Então, até mesmo olhar as semelhanças faz total sentido, porque a gente percebe por que são semelhantes. Não são semelhantes ocasionalmente. Tem uma relação de fato aí. E aí a gente parte para entender a história, a geografia, a gente entender essas travessias de oceanos, a gente entender as localizações desses países e as suas semelhanças. Nossa, olha como a cabeça faz um boom. Olha o conhecimento que a gente adquire e que não é algo semelhante ao que a gente aprendeu em sala de aula. Isso é fundamental. Acho que viajar com este olhar, viajar para aprender, deveria ser uma obrigação. Tem que ser algo extremamente acessível. E é esse o outro ponto da Go Diaspora, tornar acessível. Justamente por estas baixas moedas, a gente acaba tornando o serviço de educação internacional mais acessível às outras classes sociais. Porque aí as pessoas elas não precisam desembolsar valores exorbitantes para esse tipo de experiência. Ai, meu Deus, falar disso mexe muito comigo. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa, Derek. Ai, graças a Deus. Que bom, que bom. É isso que é Mesmo, bom na vida. encontrei. É isso que é bom na vida. Aí quando você sabe que você está fazendo a coisa certa. Me encontrei no mundo. O empreendedorismo tem essa bênção, né? Eu, quando comecei a minha empresa, eu falei assim, cara, eu finalmente entendi a diferença de fazer o que você ama e amar o que você faz. Então, assim, em geral, você segue uma carreira, você ama o que você faz. Você faz com prazer aquilo, você tem uma dedicação, mas você não está fazendo o que você ama necessariamente. São poucos casos das pessoas que convergem, assim, qual que é o seu maior hobby de vida e qual é o seu maior sucesso profissional? É esse. Ah, legal. Essa pessoa faz o que ama e também ama o que faz, né? E aí, quando me caiu a ficha que eu gostava muito do meu trabalho, eu era super dedicado, mas eu estava sempre um pouquinho fora do meu ângulo pessoal, eu falei, eu preciso empreender. Olha, é isso. Porque é dar um pouco, é exatamente isso. Pronto. Você foi no ponto do seu âmbito pessoal. Bom, esse olhar pessoal, né? Me incomodava um pouco o fato de eu, por exemplo, fiz muitas viagens. Eu fiz a primeira para os Estados Unidos já com 20 anos. Eu viajei mais tarde, né? Levando em consideração a média mesmo. Eu fui para os Estados Unidos, voltei, aí quis viajar de novo, fui trabalhar em navio, voltei, fui trainee lá nos Estados Unidos, voltei, fui para a Índia, fui para a Rússia, tudo a trabalho. Me encantei com esse mundo, mas eu percebia que existiam poucas pessoas parecidas comigo fazendo o que eu fazia aqui no Brasil. Então, essa foi uma outra provocação. Na agência onde eu trabalhava, para você ter ideia, era uma agência de Salvador. E aí, eu, enquanto me enxergar enquanto pessoa única, né? Na maioria das vezes, assim, enquanto exceção, viajando, e trabalhando numa empresa disso, em Salvador, onde mais de 80% da população, né, se autodeclara negra, gente do céu. Ainda assim, em 4 anos trabalhando lá na agência de intercâmbio, eu recebi 4 pessoas negras como clientes. Então, era o que estava faltando para convidar estas pessoas, para permitir que mais pessoas assim pudessem viajar. O que estava faltando? Aí veio essa questão da Go Diaspora, na provocação de permitir que pessoas negras viajassem, mas não algo exclusivamente para pessoas negras, né? É algo que é aberto, mas permitir também que essas pessoas elas viajem para lugares onde elas se sintam pertencentes, onde elas possam aprender mais sobre a sua ancestralidade, aprender mais sobre a sua história, já que apesar de lei,
a história da África ainda não é ensinada nas instituições de ensino brasileiras, em todas as instituições de ensino aqui. Uma forma de aprender mais sobre as origens é esta. E, por outro lado, as pessoas não negras também podem aprender, elas devem aprender, porque nós convivemos em uma sociedade que inclui negros e não negros, então elas aprendem também sobre isso de uma maneira leve e lúdica, e as pessoas voltam provocadas, elas voltam mexidas em relação a isso. O sentir falta de um toque seu, sentir falta de algo que esteja relacionado à sua identidade, à sua essência, aquilo que você acredita, na maioria das vezes é o que leva mesmo a gente a empreender, né? Talvez se eu estivesse numa zona de conforto, se fosse uma agência que já trabalhasse com a África, talvez eu não tivesse esse insight, mas era a falta que eu sentia até enquanto pessoa física, foi o que me levou a me tornar uma pessoa jurídica. Me diz uma coisa, porque você tem uma carreira muito especial, né? Você se envolveu com muitas organizações, você é palestrante em diversas iniciativas. Como que é isso em paralelo a ser uma empreendedora? Como que você combina essas duas bandeiras que você carrega? Eu tinha uma certa dificuldade em fazer outras coisas além de empreender. Meu foco era unicamente a Go Diaspora, até que eu entendi o meu propósito. Eu entendi o meu propósito, então estaria tudo bem se eu fizesse qualquer coisa que estivesse relacionado ao meu propósito. Então, a Go Diaspora é um dos meios que eu tenho de colocar o meu propósito em prática. Daí, a possibilidade de palestrar, de organizar jornadas e imersões em continente africano para ambiente corporativo, é uma outra forma de colocar em prática o meu propósito. Porque o empreender é um meio, o fim é o impacto que eu quero causar. E isso eu posso fazer de diferentes maneiras. Daí eu consegui conciliar justamente por isso, obviamente, contando com um time de confiança, então eu não sou mais o Lula Molusco, né? O que tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo sozinha. Eu tenho um time de confiança com pessoas que têm as suas competências específicas em determinadas áreas, e eu entendi que eu sou Sawane da Go Diaspora, mas eu também sou Sawane que tem um propósito, e esse propósito ele pode ser praticado de diferentes maneiras. Com isso, depois que eu tomei essa consciência, as coisas se abriram. Então, incrivelmente, quando eu assumi que essa é uma missão minha enquanto pessoa física, o meu negócio também foi impactado positivamente com isso. Foi incrível, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso antes? Mas que bom que eu não fiz isso antes. Que bom que eu não fiz isso antes. Eu estou fazendo agora porque esta é a hora de fazer. Se eu tivesse feito antes, talvez eu tivesse queimado o cartucho, se tivesse feito qualquer coisa errada. Agora é o momento certo. Tem uma hora certa para isso, com certeza. Sawane, é muito legal isso que você está falando, porque um dos primeiros conteúdos que eu gravei para fazer tipo um tutorialzinho para empreendedor foi a discussão do foco em você desenvolver o seu negócio e você focar no seu propósito. Quando eu comecei esse negócio que a gente está aqui falando, né, o Disrupt TV, um dos primeiros conteúdos que eu trouxe foi essa questão do propósito versus você focar na sua própria empresinha ali, nos features dela, sabe? Eu tenho uma crença muito forte, Sawane, que o mundo mudou, as grandes empresas estão tentando se adaptar, né? Mas as startups estão todas nascendo com muito propósito, sabe? É o propósito que vai guiar essa nova geração. Ninguém quer mais o sapato que é bonito, as pessoas querem. Tá bom, ele é muito bonito, mas ele tem um grande propósito, né? E isso vai para todos os segmentos onde a gente atua. A gente não quer mais saber só nome, sobrenome e endereço. A gente quer saber a razão, né? Falar, mas por que você está ali, por que você está fazendo isso, o que te levou e o que isso traz para a sociedade, né? E eu acho que essa situação do Covid é um acelerador de propósito. Eu concordo plenamente com você. Na verdade, propósito deveria fazer parte de qualquer jornada empreendedora. Só que agora já está vindo inserida. Está vindo inserida. Porque as pessoas estão buscando razão para as coisas.
que seja para além da questão monetária. Obviamente que a gente está falando de negócios, né? Obviamente que nós estamos falando de business e isso tem que acarretar em dinheiro. Mas por que eu faço isso? É só pelo dinheiro? Não, só pelo dinheiro a gente pode ser um servidor público, então. Só pelo dinheiro a gente pode trabalhar para uma outra empresa. Eu não empreendo só pelo dinheiro. Tem que ter uma razão que seja muito maior. E aí é o propósito, eu acho que está vindo mesmo. As pessoas estão questionando mais. E elas estão percebendo até a sua própria identidade. Então elas estão colocando a sua essência para fora. Eu estou maravilhado, assim, como às vezes tem startups que você não identifica de cara o propósito. Aí você começa a aprofundar, sabe? E de repente o fundador está te falando um monte de coisa que é propósito, mas ele mesmo não se deu conta que o propósito dele é super forte, que se ele falasse um pouquinho mais, que se ele trouxesse um pouquinho mais à tona, na superfície, aquele propósito, a empresa dele aumenta assim os braços tanto, né, o alcance. Então eu tô assim maravilhado de poder estar inserido nesse tipo de pensamento. Você me descreveu aí, viu? Você falou de mim, inclusive, porque quando eu mudei para São Paulo, porque a Gol Diaspora ela foi uma das selecionadas para o programa de aceleração da Estação Hack do Facebook. Foram mais de 1.300 empresas inscritas no processo, 6 etapas, e a Gol Diaspora foi uma das 10 selecionadas. E foi o propósito. Propósito este que estava no meu discurso, mas eu não tinha consciência de que esse era, de fato, o meu propósito. E durante todo o processo de aceleração da empresa, eu tinha os questionamentos. Né? Por que as pessoas chegam até você? E teve momentos que eu pensei que era pelo preço, né? Porque é mais barato viajar para a África. Daí, eu parti para uma imersão mais interna e entender que não é pelo preço. Porque pelo preço tem programas de intercâmbio onde a pessoa paga uma taxa mínima e passa 1 ano trabalhando nos Estados Unidos em casa de família, estudando também. Não é o preço, é o sentido daquilo, é o propósito que está por trás. Então, foi justamente essa tomada de consciência que fez com que todo o meu negócio ganhasse a proporção que está ganhando em plena pandemia. Se fosse só pelo dinheiro, seria o momento de fechar as portas. Mas como está muito relacionado a um propósito este que é totalmente ligado a algo que está sendo muito abordado em um momento de pandemia, acabou ganhando força. Então, bendito seja o propósito do negócio, que permite que a gente balance, que a gente titubeie, que a gente desanime, mas que nunca desista. Deixa eu aproveitar, Sawane, eu queria te fazer umas perguntas rapidinhas, assim. Qual a sua primeira rotina quando você acorda? Eu acordo e coloco sabedoria do silêncio interno. E enquanto eu escuto, é curtinho, 8 minutos, eu faço alguns exercícios de yoga. E se você pudesse se sentar para conversar com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria? Essa é uma pergunta que me faz repensar muito, mas eu acabo não indo muito longe na resposta. Tem muito a ver com o que a gente já conversou aqui. Eu conversaria com minha avó. Eu gostaria de ouvir mais sobre a história dela, sobre o olhar dela na sociedade. Eu teria conversado mais com a minha avó, essa questão das referências mesmo. Eu acho que seria com ela, um bate-papo direto, com perguntas. Minha avó, Me diz uma música que você deixaria no repeat o dia inteiro. sabe o que eu ouço muito? Inclusive, eu ouvi hoje, como eu acordei muito cedo e estava organizando as coisas em casa, eu ouvi acho que umas 20 vezes, o hino da África do Sul, cantado por um grupo da maior periferia da cidade do Cabo, Kailicha, e eles cantam em Xhosa. Gente,
tão lindo, é tão além do que a gente costuma ouvir. Eu tenho isso, eu comprei um CD deles. Então, a música é tão linda que eu fico ouvindo e Samila ficar dançando. E ela dança até bem, para uma criança de 2 anos, ela sente mesmo a musicalidade. Eu amo essa música, o hino da África do Sul. Eu vou procurar essa versão no YouTube, vou ver se eu acho que eu estou fazendo uma playlist com as músicas dos empreendedores. Aí, cada entrevista eu boto uma música nova ali, parará, e tá ficando super bacana, super diverso, assim. Porque, né, gostos são diferentes, mas no final você pega tanto propósito através da música quando você escolhe uma música, que é difícil escolher uma música, né? A minha perguntinha muito peculiar é que item que você levaria num apocalipse zumbi? Apocalipse Zumbi, eu levaria uma coleção de livros de Agatha Christie. E deixa eu te perguntar, se você pudesse enfrentar algum vilão, que vilão que você enfrentaria? Qualquer vilão. Eu enfrento esse vilão. Olha, eu enfrentaria o racismo. É um vilão que eu enfrento constantemente. Mas eu enfrentaria com muito afinco até acabar com ele. Acabaria com ele. Porque eu sei que Vai chegar o eu me dia. sinto forte para enfrentar, mas Ah, outras pessoas, nem todo mundo se sente dessa mesma maneira. Eu não, enfrentaria esse vilão de né? frente. Incrível. Parabéns, maravilhoso. Obrigado. E aí, um superpoder? Um superpoder. Uau! Voar. Ah, incrível. Ai, como eu gostaria de voar. Agora a gente falou de Agatha Christie. Qual seria um livro, não necessariamente dela, que você acha que todo mundo tem que ler antes de morrer? Os Quatro Compromissos. Eu tô com ele, inclusive, aqui, de Dom Luiz. Ele é maravilhoso. Esse livro é um livro para a vida. Eu vou falar muito brevemente só desses 4 compromissos, só vou pontuar. Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e dê sempre o melhor de si. Esses são os 4 compromissos. Eu acho que esse livro é algo que todo mundo tem que ler antes de partir. E aí a gente se torna um ser humano bem melhor. E não para os outros, para a gente. Quais foram os 5 minutos mais longos da sua vida? Olha, Pode ser coisa boa, viu? é uma coisa maravilhosa. Eu fui convidada para falar em uma apresentação de 4 minutos para um grupo de empresas de publicidade, as maiores empresas de publicidade do Brasil e seus principais clientes. Então, só grandes marcas. Eram 300 pessoas. E eu fui chamada na quarta e teria que viajar para fazer essa apresentação na sexta. Eu fui preparando a apresentação no avião e pensando assim, meu Deus do céu, meu Deus, esse povo vai levantar, vai começar a ir embora. Como é que vai ser essa apresentação? No final, eu fui aplaudida de pé. Ninguém saiu. Foi incrível. E eu brinco até que eu falo de fazer um livro sobre os 4 minutos que mudaram a minha vida. Eu estava super nervosa, então desde quarta-feira até o momento da apresentação eu sofri pra caramba, super ansiosa, nervosa, achando que não daria conta, mas a apresentação realmente foi um sucesso e isso me gerou uma série de convites para poder participar, para poder palestrar, para poder fazer parte do time de diversas multinacionais. Foi um momento que eu me percebi enquanto potência. Eu tinha transformado as minhas potencialidades em potência. Então, a apresentação na WPP foi, para mim, sem dúvida alguma, sim, foram os 4 minutos que mudaram a minha vida, de fato. Foram longos, porque eu sofri por antecedência, mas longos também, porque até hoje eu colho frutos. E Sawane, se você pudesse ser lembrada eternamente por um feito ou uma coisa, o que seria? A mulher que revolucionou o turismo para a África. Definitivamente, eu quero ser lembrada pelo que eu faço, de fato, não só turismo, na verdade, eu trabalho com viagens, são viagens de diferentes modalidades, dentre elas o turismo, mas eu quero fazer com que as pessoas
possam extrair mais do continente africano. Eu quero ser um portal para isso. E aí eu quero que as pessoas pensem como uma mulher que revolucionou o olhar para viagens do brasileiro. Muito legal. E em que momento você sente que você está sendo a melhor versão de si mesmo? Eu tenho vários momentos, mas quando eu estou palestrando, porque as minhas palestras elas são com base na minha jornada, ainda que sejam para diferentes pilares abordados. Então, eu posso palestrar sobre empreendedorismo, sobre turismo, sobre vivências internacionais e desenvolvimento de competências, sobre inclusão racial. E tudo é com base na minha jornada. Eu gosto muito de olhar para isso e perceber que não é um egocentrismo, não é um narcisismo, é simplesmente orgulho do que eu me tornei. Então, cada vez que eu compartilho sobre isso, eu me vejo na minha melhor versão. Mas eu não posso deixar de mencionar que, enquanto mãe, eu me vejo na minha melhor versão também. Pelo fato de compreender que, apesar de não ser algo que eu estava esperando que fizesse parte da minha vida no momento, eu sou uma incrível mãe. E como eu fico feliz com o fato de pensar que minha filha um dia vai sentir orgulho da mãe que ela tem. Ela vai compreender o que eu faço e ela vai poder falar para os colegas, falar de mim, cheia de orgulho. Então, eu me sinto na melhor versão enquanto mãe, porque eu sei que eu estou servindo de referência para alguém e que essa pessoa vai falar de mim com muito carinho. Lindo, muito bom. Sawane, existem muitas pessoas que estão empreendendo, né, que hoje estão acompanhando essa nossa conversa e que outras que não tomaram ainda a coragem de empreender, mas para esses que estão aí, que eu falo, entrincheirados, né, buscando soluções, tentando fazer o seu próprio negócio, que mensagem você deixaria? Antes de deixar a mensagem, eu gostaria só de mencionar um episódio que houve no meu negócio em junho de 2016. Nós estávamos retornando ao escritório após o recesso junino e, chegando à agência, não encontramos nada. Haviam saqueado a agência durante o São João. E a agência ela foi muito bem decorada. Eu contratei design de interiores, nós compramos móveis de diferentes estados do Brasil. Algo muito requintado. E levaram até a pia do banheiro. Só pra você ter ideia. Tudo. Naquele momento, a minha sócia sumiu. Eu perdi uma sócia também. Ela estava ali na agência, mas ela não participou mais da empresa. A gente não se falava mais, eu não conseguia mais. E eu tinha duas escolhas. Era simplesmente aceitar que tinham levado tudo, ou entender que o tudo que eles levaram era exclusivamente material, mas que a minha competência estava em mim. E que cabia a mim decidir parar ou não. E assim eu fiz, eu resolvi seguir. Eu passei a atender em uma sala de aula de uma das escolas de idiomas parceiras. Me cederam uma sala para que eu atendesse os meus clientes, enquanto eu mobiliaria novamente a minha agência, e mobiliasse. E eu fiz isso. Eu mobiliei tudo novamente e eu recomecei. Eu recomecei porque não seria justo que me determinassem quando é que eu deveria parar. Essa decisão tinha que ser minha. E ser, não era justo ser fonte de tanta sabedoria, de tanto potencial e simplesmente deixar que um fator externo definisse como eu passaria a atuar ou como eu passaria a me sentir depois disso. A mensagem, então, que eu quero passar aqui, Derek, é que a gente não pode permitir que os fatores externos determinem o que a gente de fato é, o que a gente de fato deseja, qual é o nosso propósito. O meu propósito é um e que eu defini
decidi exercer através, principalmente, da minha agência, do meu negócio. Eu não pararia por nada, nem por ninguém. E assim eu fiz. Que a gente tenha medo, mas que a gente não permita que o medo faça com que a gente desista. Os tropeços, eles fazem parte, mas a gente não pode chegar no fim do túnel e voltar para o mesmo lugar. Eu gosto de chegar no fim do túnel, fim do poço, e encontrar uma passagem secreta, encontrar uma nova rota. Então, o conselho que eu dou aqui é, quando a gente chegar no fundo do poço, que para o empreendedorismo é algo extremamente comum, e muitas vezes até frequente, a depender do estágio do negócio, que a gente encontre sempre uma passagem secreta, mas que a gente nunca fique parado no fundo do poço. A gente não merece isso. Observe a proporção da sua competência e perceba se aquele é o fim que você merece depois de toda a sua jornada. Encontre uma passagem secreta. Recomece. Faz parte. E a gente sempre volta mais forte. Bom, Saone, eu vou confessar que acho que é a mensagem mais bonita que eu já ouvi na vida, porque eu estou escutando você e estou fazendo também a minha introspecção da minha jornada e é muito legal. Parabéns. Obrigada, Beck. Parabéns, Muito parabéns. Realmente é incrível ter pessoas como você para inspirar outras pessoas que estão aí lutando igual. Nada é fácil, nada é fácil. E as dificuldades têm que construir o nosso caráter. Exatamente. Sawane, onde as pessoas podem te achar? As pessoas podem me achar através do Instagram, Sawane Bispo, através da minha empresa, a Go Diáspora, tanto nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, quanto no próprio site que a gente está remodelando agora para tornar muito mais moderno e tecnológico. Mas as pessoas me acham jogando no Google. Sawane Bispo. Me acham principalmente no Instagram e na Go Diáspora. Legal. Sawane, muito obrigado pela conversa. Foi incrível. Não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço, Derek, de verdade. Obrigada pelo convite, pelas perguntas, pela entrevista. Eu amei as questões, a forma como foi conduzida, tudo que foi abordado. Me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado nunca. Muito obrigada, de verdade, pela atenção. Obrigado por terem assistido o nosso bate-papo com a Sawane até aqui. A Sawane é uma empreendedora fora de série, né? Eu fiquei muito honrado pela possibilidade de conversar com ela, ter esse bate-papo tão bacana. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like antes de ir embora. E pessoal, se vocês conhecem alguém que faça sentido bater um papo aqui no canal, por favor, deixa um comentário que eu vou falar com a pessoa. É isso aí, semana que vem tem mais. Valeu!